Critério seguinte, critério da razão, muito parecido. Muito parecido. Começo com a minha sequência numérica, vou exigir maior do que zero. E aqui é essencial maior do que zero. Vou fazer uma construção muito parecida com a anterior. A anterior eu tomei raiz enésima do termo A índice N. Aqui eu não vou tomar raiz, eu vou tomar razão de um termo pelo anterior. Vou fazer o limite para n tendendo a infinito do A índice N mais 1 sobre o A índice N. E vou fazer o cálculo desse limite, vou chamar isso de L. Então, eu estou fazendo o limite de termos consecutivos, o da frente pelo de trás. Isso é fundamental na hora de usar o critério. É o A índice N mais 1 sobre o A índice N. Ok? Deu L. As conclusões, iguaizinhas do critério da raiz. E a argumentação é muito parecida com aquela que eu acabei de fazer. 1. Se o L é maior do que 1, a série diverge. Dois, se o L é menor que 1, a série... Opa, esqueci de escrever o termo geral aqui. Se a série é menor do que 1, se o limite do quociente é menor do que 1, a série converge. E se o limite é 1, nada se conclui. Vou fazer vários exemplos muito interessantes do uso do critério da razão. O critério da razão ele é muito prático, quer quando eu tenho potências, porque se eu tiver potências, quando eu faço o quociente de um termo pelo anterior, tem muito cancelamento dentro das potências. Também se eu tiver fatoriais, o fatorial do n mais 1 envolvendo o fatorial do n, também vai ter um cancelamento de termos. Isso é um critério bastante prático para essas séries. Se você quiser refletir um pouquinho sobre o porquê que ele é verdadeiro, é muito parecida a argumentação com a argumentação que eu acabei de fazer aqui. Olha, só para ilustrar rapidamente, imagine que agora o critério da razão tem um limite L maior do que 1. Então, aqui eu disse que a raiz enésima do AN era maior do que 1. Agora eu vou dizer que o AN mais 1 sobre o AN é que é maior do que 1. Bom, mas se o AN mais 1 é maior do que... O AN mais 1 sobre AN é maior do que 1, então o AN mais 1 é maior do que o AN. E de novo não está indo para zero. Aqui não está indo para zero porque é maior do que 1. Aqui não está indo para zero não é porque é maior do que 1, mas o seguinte é maior que o anterior. Então se afastou do zero. Ele cresceu. Ele foi para um termo maior. O AN mais 1 é maior do que o AN. Então ao invés de estar indo na direção de se aproximar do zero, ele está indo na direção de se afastar do zero. E a série diverge. Então a argumentação é muito parecida. Série 3 elevado a n sobre n fatorial. Então, dos critérios anteriores, critério da comparação, o que ele tem de chato é que eu não tenho de imediato qual é a série comparadora. Critério da integral, eu não tenho como integrar porque eu não tenho como fazer x fatorial. O critério da raiz poderia tentar, mas o critério da raiz com o fatorial também não é tão confortável. Ao passo que se eu faço o quociente, eu vou escrever as duas frações uma primeira vez, mas na maior parte das vezes a gente já escreve direto a fração para o n mais 1 e já coloca na frente a fração do n invertida e ganha tempo. Mas isso aqui seria 3 elevado a n mais 1, n mais 1 fatorial.
3 elevado a n, n fatorial. É o termo de índice n mais 1 dividido pelo termo de índice n. Isso é igual. Bom, 3 elevado a n mais 1 e o 3 elevado a n se cancelam e eu obtenho um 3 no numerador. O n mais 1 fatorial, esse n fatorial vai para o numerador, o n mais 1 fatorial está no denominador, se cancela e sobra n mais 1. Esse limite é 0, logo a série então, esse critério é fácil de enunciar, é fácil de usar, é fácil de concluir, ele é muito prático. A única coisa que eu lamento é que tem uma quantidade de vezes que eu gostaria que fosse menor, em que ele dá 1 e eu não decido. Mais uma. N fatorial sobre n elevado a n. Essa eu vou colocar de 1 a infinito, porque 0 elevado a 0 é uma coisa indeterminada em matemática, então não quero discutir o 0 elevado a 0, começar a série em 1. Fatorial sobre n elevado a n. A gente já analisou que essa série tende a 0, a sequência tende a 0. Lá no nosso estudo inicial de sequências. A gente sabe que a sequência tende a 0, mas isso não quer dizer nada. Só quer dizer que ela é uma candidata à convergência. Limite para n tendendo a infinito. Eu vou escrever, para ganhar tempo, eu vou escrever o termo do n mais 1 fatorial, n mais 1 elevado a n mais 1. Dividido pelo a índice n, que é exatamente isso. Só que como está dividido, eu já vou multiplicar pelo inverso. Então, eu já escrevo aqui vezes, e eu coloco aqui o inverso. N elevado a n sobre n fatorial. Então, é o a índice n mais 1, dividido pelo a índice n, ou que é equivalente, multiplicado pelo inverso do a índice n. Cancelamentos. Muitos. O n mais 1 fatorial com o n fatorial cancela, sobra n mais 1. Propriedade básica do fatorial. Fatorial de n mais 1 é n mais 1 fatorial de n, e é o fatorial de n que cancela com o fatorial de n. O n mais 1 elevado a n mais 1, eu vou decompor da seguinte forma. Eu tenho n mais 1 vezes porque o expoente é n mais 1, o produto de n mais 1 por n mais 1 por n mais 1. Eu vou escrever uma vez o n mais 1. Ao todo são n mais 1 vezes. Eu escrevi uma vez, sobra n mais 1 elevado a n. Porque ao todo tem que ter n mais 1 vezes o n mais 1. Deixei n vezes aqui, uma vez ali. Por que eu separei assim? Primeiro, porque esse n mais 1 cancela com esse n mais 1. E segundo, porque eu vou ter n elevado a n com n mais 1 elevado a n, que tem a ver com aquela sequência que a gente analisou também no estudo de sequências, que faz aparecer o e nessa história. Esses cancelaram, então isso é igual a limite para n tendendo a infinito, da sequência n sobre n mais 1 elevado a n. E agora é crucial, hein? Saber se esse limite é e ou 1 sobre e. Para eu saber se esse limite é maior do que 1 ou menor do que 1. Para decidir se converge ou diverge. Esse limite n sobre n mais 1 é o que dá e ou é o que dá 1 sobre e? 1 sobre e. Que, claro, é menor que 1, então a série converge. Às vezes a gente tem muitas maneiras de analisar convergência de uma série, se converge ou diverge. Por exemplo, eu acabei de fazer n fatorial sobre n elevado a n. Se eu inverter, colocar n elevado a n sobre n fatorial, tem várias maneiras de responder. Bom, em primeiro lugar, qual é a resposta? Acabei de analisar essa. Se eu inverter o termo geral, qual que é a resposta? Diverge. Várias maneiras de fazer. Se eu fizer pelo critério da razão,
Se aqui deu 1 sobre E, quanto é que vai dar se eu fizer invertido? E maior do que 1. Resolve. Você poderia também fazer assim. Essa converge? Então, para quanto vai o termo geral de uma série que converge? 0. Se eu inverter, é para infinito. Então, também posso concluir que diverge. Bonitinho? Agora eu vou misturar os dois, o 5 e o 6. A série n fatorial sobre n elevado a n converge. Isso quer dizer que esse termo geral tende a zero e tende a zero relativamente depressa, porque a soma infinita é convergente, é finita. Então agora, quando eu coloco um fator 3 elevado a n, eu estou fazendo o termo geral maior. E a pergunta que esse exercício responde é quanto que eu tenho que incrementar neste n fatorial para que a comparação dele com n elevado a n gere uma série que ou é convergente ou é divergente. Melhor maneira de analisar, critério da razão. N tendendo a infinito, do A índice n mais 1 sobre o A índice n. Termo de índice n mais 1. 3 elevado a n mais 1, n mais 1 fatorial, n mais 1 elevado a n mais 1. O A índice n invertido, então está no denominador o A índice n, eu vou multiplicar pelo inverso. N elevado a n, 3 elevado a n, n fatorial. Isso é igual. Três elevado a n mais 1 contra o 3 elevado a n. Sobra 3. N mais 1 fatorial cancelando com o n fatorial. Sobra o n mais 1. O n mais 1 elevado a n mais 1. N mais 1 vezes o termo n mais 1. Eu escrevo um termo n mais 1 separado e depois n mais 1 elevado a n. E o n elevado a n. O n mais 1 cancela com o n mais 1. Está evoluindo igual ao anterior, né? Com a diferença que tem um 3 no meio do caminho. Então agora eu obtenho limite 3, que sobrou constante, n sobre n mais 1 elevado a n, quando n vai para infinito. N sobre n mais 1, uma única potência n aqui, e o 3. Para quanto que tende mesmo esse parênteses n sobre n mais 1 elevado a n? 1 sobre e. Então esse limite é 3 sobre e, que é maior que 1. Então a série diverge. Então, se eu colocar aqui um fator 3 elevado a n, o meu numerador vai crescer rapidamente e a série vai divergir. 8. Esse não vai ter que fazer conta nenhuma. Série 2 elevado a n, n fatorial sobre n elevado a n. A mesma coisa, só que ao invés de 3 eu coloco 2. Faço todas as mesmas contas. Ao invés de concluir que dá 3 sobre e, o limite do n mais 1 sobre o AN, depois que eu fizer todas as contas, vou obter 2 sobre e, que é menor do que 1. A série converge. Interessantíssimo. Se eu coloco um termo 3 nessa série sem o termo 3, ela é convergente. Se eu coloco 3 é um número grande, as potências de 3 são grandes, faz divergir. Se eu coloco só 2 elevado a n, não cresceu tanto, a ponto que ela converge. Então, se esse
base aqui for pequena, converge. Se essa base for grande, diverge. Onde é que está o divisor de águas? E. Então vamos resolver a série com E. Então agora eu vou formular E elevado a N, N fatorial, N elevado a N. Porque essa série com E ou converge ou diverge. Certo? E é o divisor de águas. A hora que eu aplicar o critério da razão, o que vai dar? 1. E qual vai ser a conclusão? Nada se conclui pelo critério da razão. Mas a série é alguma coisa. A pergunta continua fazendo sentido. Esse ponto é super delicado. Estamos entendidos? É o divisor de águas. Acontece que o critério da razão, isso é muito sutil que eu vou falar agora, é muito bonito. O critério da razão e o da raiz, ambos, permitem um acréscimo de informação adicional. Quando o limite é 1, não decide. Mas se o limite é 1 e a raiz enésima do A índice N ou o quociente A índice N mais 1 sobre o AN tendem a 1 por valores superiores, então diverge. É um pequeno adendo ao critério da razão e da raiz. E, surpreendentemente, este pequeno adendo vai responder à pergunta quando eu colocar o E aqui. É extremamente delicado e sutil esse raciocínio. Então, vou primeiro anotar isso. Nos dois critérios, existem várias maneiras de indicar que o limite 1 é atingido por valores superiores. Dependendo da referência que vocês vão ler, alguns autores escrevem assim, por exemplo, no critério da raiz, escreve que o raiz enésima de AN tende a 1 mais. Não quer dizer que tende a um valor maior do que 1, que tende a 1, mas pelo lado direito do 1. Isso quer dizer que está 1, que os termos estão chegando por valores superiores. Às vezes, algumas pessoas escrevem que raiz enésima de AN tende a 1 com uma flechinha descendente, para dizer que está indo para 1, mas que está indo para 1 diminuindo. Se está indo para 1 diminuindo é porque está vindo por valores superiores. Uma maneira bem formal de escrever é que raiz enésima de AN tende a 1 e AN maior do que 1. Ou, se você preferir, raiz enésima de AN maior do que 1. Nesses casos, a série diverge. Porque se tende a 1 por valores superiores, é porque, no fundo, o AN é maior do que 1. Porque a raiz enésima do A índice N é maior do que 1. Está tendendo a 1, mas ele vem vindo por valores superiores. Então, ele é maior do que 1, ele não está tendendo a 0. E, analogamente, se o AN mais 1 sobre AN tende a 1, mas o A índice N mais 1 sobre o AN é maior do que 1, a série diverge. Então, o que é importante fixar é isso. No critério da razão e raiz, se o limite 1 for atingido por valores superiores, eu posso concluir que a série diverge. Se aquele limite vai para 1 por valores de cima, o termo geral não vai para 0.